Bom dia, bom dia, bom dia. Tua graça nunca falha. Deus, ele é sempre bom, gente, sempre bom. Ele é bom apesar de nós. Apesar de nós, ele é bom. Ele é sempre bom. Estamos de volta a mais uma live, mais uma reflexão, mais um café. Bom dia, Wagner, que alegria tê-lo por aqui nessa manhã. Glória a Deus, é só ter fome, gente. É só ter fome. Deus não criou a fome antes do pão. Ele criou o pão antes da fome. O pão veio antes da fome. Significa que o pão já está disponível. Bom dia, Meire, que alegria tê-la aqui. Bom dia, Miriam, que alegria tê-la aqui. Então é só ter fome, porque já tem pão. Bom dia, Cláudia. É só ter fome, gente, porque já tem pão. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso pão. O próprio Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida. E ele diz também, eu sou a água, a fonte de água. É a água que você toma dela e nunca mais tem sede. Então Jesus disse que aquele que tiver sede de graça, ele dá da água da vida. Então quando você tem fome, você tem sede, querido, já tem pão e água suficiente para você comer e beber. E eu estou falando da palavra de Deus. Então estar aqui, separar esse tempo para estar aqui, é um tempo onde a gente sacia fome, a gente cresce em conhecimento, em revelação, em informação, né? Em intimidade, em relação com o Senhor. Por isso que esse tempo ele é precioso. Ele é precioso para você e precioso para mim, porque no compartilhar também a gente aprende. Então eu sempre tenho dito isso, a gente deve compartilhar, porque o compartilhar também é didático. Bom dia, Leandro, que alegria vê-lo aqui. Então por isso que é muito importante você compartilhar, porque quando você compartilha, você aprende. Paulo diz aos Coríntios, baixa um pouquinho aqui. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 9, na segunda carta, que ele dá pão para alimento e semente. Ele dá pão para alimento e semente. Então, tudo que você recebe é pão para o seu alimento, mas também é semente. E é interessante que Deus fala assim, que quando você semeia, ele multiplica a vossa sementeira. Esse assunto ali estava se relacionando a finanças, né? Mas isso vale para todas as outras áreas. Bom dia, Florentino, diretamente de Moçambique. Aí, Leandro, Florentino que está aí do seu lado aí, ó. Esse que entrou depois de você. Você é o mecânico e ele é o aluno. Está indo para o Brasil para aprender mecânica. Quem sabe não fica uns dias aí em Dores. Aí, Florentino, o Leandro é mecânico lá em Dores do Turvo, perto de Juiz de Fora, tá? Ele vai para o Brasil para fazer curso de mecânica. Florentino mora em Portugal. Mora em Moçambique. Amém. Quem sabe um dia vai ser mecânico aqui em Portugal, né? É isso aí. Gente, vamos lá então. Nós vamos continuar essa carta poderosa, que é a carta aos Gálatas, que eu aprendo muito com essa carta. Essa já é a nossa 10ª ministração nesse tema. Estamos já há 10 dias, 10 cafés falando sobre esse tema. Quem sabe não dá até um livro esse material todo, tem muita coisa aqui, né? E a gente está aprendendo sobre essa poderosa carta, essa carta que destrava, essa chave, para que você compreenda mais sobre a graça, sobre a nova aliança, sobre o pós-cruz. Isso, assim, destrava, gente, destrava. Quando a gente tem esse entendimento, essa revelação, destrava, gente, destrava. Deus é bom, Deus é bom. Então, assim, nós vamos entrar nessa carta, já no capítulo 5 nós estamos, e vamos aprofundar um pouco mais aqui, para a gente entender melhor o que está acontecendo. E a gente parou aqui, ó. Paulo escrevendo aos Gálatas, tá? Você que está chegando agora, eu te aconselho a assistir todas as outras ministrações. Nós vamos subir essa série toda para o nosso canal. Você pode seguir lá pelo canal também e buscar esses conteúdos lá de toda essa carta. E agora, nesse momento, nós estamos no capítulo 5.
Já começamos o capítulo 5 na aula passada. Estou chamando de aula já aqui, né? Espírito Santo conduzindo tudo aqui, nos ensinando. Bom dia, Maria José. Bom dia, Mercedes. Bom dia, Dedé. Que alegria ter vocês aqui. Wesley, bom dia. Que benção, né? Bom, então vamos lá, gente. Aí nós falamos semana passada o capítulo 5, versículo 1. E nós estamos aqui no versículo de número... Nós fomos até o 4, né? Quando Paulo fala assim: separados estáis de Cristo. Olha que triste, gente. Falando para uma igreja que se converteu a Cristo, pelo fato de ter deixado entrar a lei nessa igreja. Gente, essa igreja é a cara da igreja atual. E não é da igreja, a denominação tal, não. É das igrejas evangélicas atualmente. Essa igreja é a cara, é o reflexo dela. E olha o que ele está dizendo: separados estáis de Cristo. Já parou para pensar nisso? Alguém ouvir isso, uma igreja ouvir isso: ó, vocês estão separados de Cristo. A pessoa vai tomar um choque. Como que eu posso dizer que você está separado de Cristo? Como eu posso dizer que uma igreja que crê em Cristo, que foi salva em Cristo, que adora a Cristo, que vai no culto por causa de Cristo, que louva a Cristo, que ora a Cristo, que pede tudo em nome de Cristo, está separado de Cristo? Paulo foi ousado aqui. E Paulo está dizendo: separados estáis de Cristo. Mas por que está separado de Cristo, querido? Toda vez que você coloca a lei entre você e Cristo, você separou de Cristo. Toda vez que você relaciona com Cristo ou com o Pai pela meritocracia, você está separado de Cristo. A lei tem esse poder de criar uma muralha entre nós e Cristo. Cristo não precisa da lei, ele cumpriu toda a lei para conectar você a Deus, ao Pai. A lei é a pinguela, Cristo é a ponte, querido. Eu vou falar na pinguela? Uma pinguela que quebra, hein? Cristo é a ponte. Aliás, a lei nem é pinguela, a lei é muro. É um muro. Tem gente que faz da lei uma pinguela. Mas a lei é um muro, é uma resistência. Por quê, pastor? Mas Deus não criou a lei. A lei não é exatamente para que a gente viva melhor. Deus não sabe o que faz, Deus não quer o melhor para nós. Sim, mas a gente não cumpre. Mas nenhum humano tem condição de cumprir a lei, por isso que é uma muralha. Se a gente cumprisse, não precisava Cristo ter vindo e a lei sempre seria boa. Mas o homem não consegue cumprir a lei, por isso que ela não é boa para quem já está em Cristo. Ela é boa para mostrar ao pecador que ele está em pecado e ele vira a Cristo. Mas quando ele vem a Cristo, se encerra a lei e começa Cristo. Se encerra a lei e começa Cristo. E se você traz a lei de volta, em vão é Cristo. Se você traz a lei de volta, é porque você não crê em Cristo, porque você está se separando de Cristo. E é isso que Paulo estava dizendo a eles. Vocês estão separados de Cristo, porque vocês deixaram a lei entrar. E não precisa entrar a lei toda, é um pouco de fermento que leveia da massa. É um pouco de fermento. Você não precisa de muito para dizer a alguém que você não acredita mais nele. Às vezes um comportamento seu. E essa pessoa também não precisa de muito para você desacreditar dela. Às vezes você acreditou a vida inteira, depois te pediu emprestado, não pagou, você passou para não acreditar mais. Não precisou de muito para Adão e Eva condenar a humanidade, precisou de um pecado. Então nessa área Deus é taxativo, ou você tem fé ou você é incrédulo, ou você é da graça ou você é da lei, ou você está do lado do reino de Deus ou do lado do reino de Satanás. O mundo ensina esses dois lados. Baixo e alto, gordo e magro, velho e novo, verão e inverno, dia e noite, dentro e fora, branco e preto. Então veja esses dois lados. Então ou é graça ou é lei, querido. Ou você está na graça ou você está na lei. É uma gravidez, ou está grávida ou não está. Já ouviu falar assim, aquela mulher lá está meio grávida. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rosimeire. Bom dia, Dudu. Aleluia, pastor Dudu. Aquela mulher está meio grávida. Não, ou tá ou não está, querido. Ou você é de Cristo ou você é da lei. É um pouco de fermento que leveia da massa.
E a massa num contexto de uma multidão, também na massa no contexto da sua fé. Bom dia, Eliane, que alegria vê-la aqui. Gente, está na hora da gente dar uma compartilhada, né? Tem 12 aqui, vão 13, vão aumentar esse número. Cada um clica aí no aviãozinho, não custa nada. Vamos ver se a gente consegue trazer mais gente para essa live. Vamos bater uma meta aqui. Ver se a gente chega pelo menos a 20 pessoas hoje. Todo mundo fazendo um pouquinho aí, a gente chega, hein? Se todos fizerem, a gente bate pelo menos nas 20 pessoas nos assistindo, que já está de bom tamanho, porque 20 pessoas assistindo, entendendo a sua responsabilidade, que é a responsabilidade de pegar esse material e divulgar, de compartilhar, de aprender para ensinar, ser fome aqui para ser pão. Se todo mundo partir para cima, ensinando depois, gente, vai virar uma corrente, uma rede de network, né, de crescimento. Então vamos lá, fiz a minha parte, compartilhei com uns 20 aqui, compartilhe também que nós vamos bater pelo menos uns 20 assistindo aqui, que já está muito bom. Então vamos lá, gente. Isso aqui é muito forte quando Paulo fala, é muito forte, e isso não é só para a igreja da Galácia, isso é para muitas igrejas hoje e muitos irmãos. Quando você mistura a lei com a graça, você está separado de Cristo. Porque Cristo, Jesus, ele não negocia a cruz foi completa. A cruz não faltou nada, gente. Nada, nada, nada. Então, quando você faz alguma coisa para ajudar a cruz, você está separado. Você não entendeu. Você não entendeu. E aí, Paulo continua e fala assim, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Então, toda pessoa que se justifica pela lei, pastor, vou traduzir. É quando você pensa que é alguma coisa que você faz. É quando você coloca Deus no fim sem você perceber. Tipo assim, eu vou orar e vai me dar. Não, eu vou orar para o meu coração crer que ele já me deu. Agora fala se a maioria não é assim. Então nós temos uma igreja separada de Cristo. Olha que notícia, gente. Mas eu preciso ser sincero aqui. Então quando você se justifica pela lei, o que é se justificar? É entender que você é justo por algo que você faz. Porque a lei é uma obra que a gente fazia. Que as pessoas tinham que fazer. Então Paulo está dizendo, olha, se vós justificais pela lei, vocês estão separados de Cristo. Espera aí, gente. Vocês estão separados de Cristo. Então tem muita gente crente separada de Cristo. Porque eles creem numa obra que eles fazem. Se eu orar, eu recebo. A gente deve orar? Claro que deve, pelo amor de Deus, não me entenda mal. E ore muito. Porém, ore com uma consciência de que já é seu. A menos que você esteja intercedendo por alguém. Aí a consciência apenas da fé. Mas, quando você ora por aquilo que já é seu, é muito mais do que a fé. É palpável. É convicção plena. Então, a intercessão é necessária. Aliás, nosso maior tempo de oração, nós filhos, deveria ser, de fato, interceder para quem e por quem não é filho. Esse deveria ser o papel dos filhos de Deus. Alcançar outros pelo poder da intercessão. Então, não é nada que você faz para você ser justo. A lei simboliza o que eu faço. A graça simboliza o que Cristo fez. Então, quando Paulo fala aqui sobre justificar pela lei, ele está dizendo exatamente isso. Quando você acha que é alguma coisa que você faz. Quando, querido, presta atenção nisso aqui. Aleluia, em nome de Jesus. Quando você pensa, crê, age, se comporta, crendo que é alguma coisa que você faz para depois Deus fazer, pode te chocar isso. Mas você está separado de Cristo. Você está separado de Cristo. O texto está dizendo aqui, ó, é só traduzir o que está sendo dito aqui. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. E justificar pela lei, eu volto a dizer, é quando você faz alguma coisa para ser justo. Ser justo em quê? Ser justo na sua salvação, ser justo na sua recompensa. Então não é nada que eu faço que você faz.
é tudo que Cristo fez. E quando eu entendo que tudo é que Cristo fez, por incrível que pareça, é aí que eu recebo. E tem muita gente que pensa que recebe quando faz. Não. A gente recebe quando a gente crê que Cristo fez. Aí a gente vê uma frase muito comum aí, né, gente? Assim, bom dia, Márcia, que alegria te ver aqui, diretamente de Moçambique. Então, olha só, você já ouviu uma frase assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Então essa é uma frase crentez, é um ditado crentez, porque isso não é bíblico. Oração não tem nada a ver com poder. Eu vou mudar essa frase. Muita cruz, muito poder. Muita graça, muito poder. Muito Cristo, muito poder. E será que eu preciso orar para ter Cristo ou eu preciso crer? Então é importante a oração, mas não dê para a oração um valor acima da obra consumada. Senão você vai vincular ao seu fazer, porque orar é um fazer. Você vai achar que você é recebedor porque você ora muito. Não, é importante você orar muito e principalmente, como eu disse, intercedendo por outros. Por aqueles que ainda não têm a graça, não têm a cruz, não têm o favor de Deus, não é justificado ainda. Então você intercede por eles. Dedique tempo mesmo em oração por eles. Mas por você não é a oração que é poderosa para você receber alguma coisa. O que é poderoso para você receber alguma coisa, e na verdade receber tudo, é o que a cruz fez por você. É a graça, é o favor de Deus. Quanto menos você merecer, melhor. Ai, Jesus. Você lembra daqueles 2 homens orando no templo? E Jesus faz essa analogia. Ele vê 2 homens orando no templo e um batia no peito e falava, eu faço. O outro batia no peito e fala assim, eu não faço. Quem recebeu? Quem fez ou quem não fez? Qual alcançou misericórdia? Quem não fez. Só que a igreja cresceu aprendendo que tem que fazer. Pastor, então não tem que fazer? Tem. Não, perdão. Vamos mudar. Errei aqui. Pastor, não tem que fazer? Não. Não tem. Você não tem que fazer. Você é abençoado e por livre e espontânea vontade, porque tem a lei, mas por livre e espontânea vontade da graça que te conquistou, você faz. É ou não é diferente? Ou você é da época dos desenhos do dinossauro, que chega para o seu esposo, ou você, marido, chega para a sua esposa, você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Não é tem, querido. Tem a lei. Então você, mulher, quanto mais graciosa você for, mais você conquista o quê? O amor do seu marido. E você, marido, quanto mais gracioso você for, mais você conquista o quê? O amor da sua esposa. Então, amor é uma conquista. Então, é conquistar. Então, tudo que eu faço, quando eu entendo que tudo que eu faço não é para ter esse amor, não é para ser amado mais, não é para ser justificado, não é para ser abençoado, mas tudo que eu faço é porque eu já sou isso tudo, eu tenho uma consciência que não é uma consciência meritocrática mais. É uma consciência de retribuição de amor. E a gente começa a entender que enquanto a gente às vezes está buscando uma resposta de Deus, olha como é que a igreja trocou. Satanás entrou na igreja, irmãos. E trocou. Me perdoe com muito amor. Mas enquanto a gente fica buscando uma resposta de Deus, a gente vê tanta pregação sobre resposta de Deus. Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder isso, vai responder aquilo. Enquanto a igreja fica investindo muito tempo para buscar uma resposta de Deus, o céu está, desde a cruz, esperando uma resposta nossa. Porque Deus não vai fazer. Deus já fez. E a gente está sempre orando a um Deus que vai fazer.
Então, nosso entendimento é que a gente precisa de uma resposta dele. Por quê? Porque a gente não entendeu a cruz. E se a gente não entendeu a cruz, eu sei que é pesado isso, mas nós estamos separados de Cristo. Porque a cruz já fez. A Bíblia diz que você vai ser curado, porque a maioria está buscando uma cura. Está esperando uma resposta de uma cura. É ou não é? Eu estou orando, estou clamando para Deus responder a minha cura. Ou a cura de não sei quem. Mas a Bíblia não diz, principalmente esse não sei quem, também crente, filho de Deus. Mas a Bíblia não diz que Deus vai te curar. Onde está escrito isso? Se você achar um texto que a Bíblia está dizendo que Deus vai te curar, eu paro aqui agora. Eu paro aqui agora. Mas você ouve ou não ouve isso? Ouve. Mas por que a pessoa está dizendo? Porque está separado de Cristo. Porque na mente dele é alguma coisa que ele está fazendo, ou que invocou a igreja para fazer, para Deus depois fazer. Isso é lei. Antes era assim. Então por que Deus não vai curar? Porque ele já curou. E Deus não vai fazer de novo o que ele já fez, querido. Senão o próprio Deus está dizendo que ele fez mal feito. Você põe seu carro na oficina para fazer uma parte lá de lataria lá. Aí você chega lá, tá tudo mal feito, aquela pintura. Aí você faz arranque, tudo faz de novo. Aí sim, fez mal feito, faz de novo. Mas se estiver impecável igual de fábrica, não tem que fazer de novo. A obra de Cristo foi impecável. A obra de Cristo foi perfeita. O sacrifício foi perfeito. Então ele não vai fazer de novo. E a gente está sempre nesse modelo de cristianismo que Deus vai fazer. Deus não vai fazer o que ele já fez. Então, se a Bíblia diz que eu e você já somos curados, eu não oro por cura pedindo uma resposta de Deus. Eu oro por cura determinando o que Deus já fez por mim. Então, a minha oração, a minha consciência... Ô, Biratã, que alegria te ver aqui. A minha oração, sempre... O Edu com a gente também, a Cida, que alegria ter vocês, o Mateus, meu filhote, meu filho. A minha oração sempre deve ser uma oração baseada na cruz. Baseada numa obra que já foi feita. Baseada numa resposta em fé que eu estou dando a um Deus que já fez. Mas como é que a maioria ora? Ora para receber uma resposta. Poxa, se eu estou orando para receber uma resposta, eu estou crendo que ainda não foi respondido, que ainda não foi feito algo. Então fica nesse jogo aí. O crente buscando uma resposta em Deus e Deus dizendo, eu já respondi há 2000 anos. Aliás, eu não respondi, eu agi primeiro. Eu fiz primeiro. E quando você não relaciona com um pai baseado na obra consumada da cruz, num Deus que já fez, você vai relacionar com um Deus baseado no que você faz. E isso é o quê? Lei. Justiça própria. Velha aliança. Menos graça. Tudo menos graça. Por isso que Paulo vai dizer então aos Gálatas, tá? Você que está chegando agora, nós estamos na nossa 10ª live, nosso 10º café sobre a carta aos Gálatas. Começamos lá atrás do 0 e já estamos no capítulo 5. Tá tudo no Instagram. Então, olha só. Aí ele fala, separados estáis de Cristo. A palavra muito pesada. A gente lê, não presta atenção. Mas todos aqueles que se justificam pela lei, por algo que ele faz, vamos traduzir isso, por algo que você faz, meritocrático, você está separado de Cristo. E ele fala, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. E aí ele fala uma outra parte muito conhecida. Muito conhecida. Mas talvez pouco compreendida. Ele fala assim, da graça decaístes. Vocês decaíram da graça. Olha que triste.
Ah, pastor, essa é uma carta a Galácia. Querida, essa carta é a carta às igrejas atuais. Triste dizer isso. Eu nunca vi uma carta tão contemporânea, tão atual como essa carta aqui. Talvez uma das maiores atualidades da Bíblia está nessa carta. E não é uma boa notícia que eu estou dando, tá, gente? Não é. Estou aqui em Portugal, estou andando por aqui, tenho relação com muitos pastores no Brasil, em muitos outros lugares. A gente vê que, infelizmente, muita gente... Eu estou entendendo um pouco da graça ainda. Muita gente não entendeu a graça. Então, decair da graça, querido, é a maior tragédia da vida de um cristão. Pastor, a maior tragédia não é o pecado? Não. O pecado é uma tragédia. Mas existe uma tragédia maior, que é decair da graça. Maior. Vou te explicar por quê. Porque quando você está cheio de graça, quando você entende a graça, quando você está cheio da graça e compreende o que é a graça, você vive na graça, você está na igreja congregando, mas entendendo a graça, você se relaciona com o Deus de graça, você ora entendendo a graça, tudo que você faz é porque você sabe que é pela graça. Aí você caiu no pecado. Mas você entende a graça, você se relaciona com a graça. A graça te tira. A graça te tira. Porque quando você está lá caído, você sabe que não é na sua força. Você crê que é na força dele, então você volta. Porque na força dele, qualquer um volta. Volta ou não volta? Mas o que acontece com a maioria quando cai? Ah, eu não tenho força para voltar. Por que ele fala que não tem força para voltar, gente? Isso é muito sério. É o que eu aprendo hoje que vai repercutir amanhã. Então, quando ele estava dentro da igreja, ele aprendeu o quê? Que é na força dele. Então, o que aconteceu com ele? Primeiro, ele decaiu da graça dentro da igreja. Depois, ele decaiu no pecado. Então, quando ele decai no pecado, sendo que já decaiu da graça, ele pensa que para voltar é na força dele. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu usar a minha força para ir à igreja, orar, jejuar, sendo que eu estou na igreja, estou de pé, é fácil. Agora, como que lá fora eu, caído, vou usar minha força, sendo que eu creio que é na força? Eu aprendi que é na força. Por isso que muitos não conseguem voltar. Porque quando estava dentro da igreja, aprendeu o quê? Gente, isso aqui é muito revelador. Eu não sei a importância que você está dando a tudo que eu estou falando aqui. Mas isso é muito revelador. Isso destrava. Destrava. Por que muita gente não volta? Porque aprendeu a vida inteira, quando estava dentro da igreja, que é na força dele. Para que ele se manter. O que a gente aprendeu, gente? Nosso Deus, misericórdia. O que a gente aprendeu? Pra você manter firme, você tem que orar, jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir por todo culto, você tem. Tem. A gente deve fazer isso tudo por amor, gente. Não é que tem que fazer, e também não é isso que me sustenta. O que me sustenta é que me faz fazer isso. A minha força espiritual não está em quanto eu faço, mas o quanto eu faço é por causa da minha força espiritual, que Cristo já me deu na obra consumada. Ô Jesus! Agora pensa comigo, irmãos, qual a estratégia maligna do inferno que entrou nas igrejas. Você quer ficar firme? Qual é a receita? Passo 1, ore muito. Passo 2, vigia. Passo 3, leia a Bíblia todo dia. Passo 4, vai para todos os cultos. Passo 5, louve o dia inteiro. E vai, irmãos. Aí a pessoa sai da igreja. Aí ela parou de fazer isso tudo.
Porque se ela não está na igreja, como é que vai ficar a vida de oração, a cultura da igreja? Por isso chama culto, é uma cultura. Então ela não consegue fazer isso lá fora. O que vem na mente dela na hora? Eu não vou aguentar. Eu não tenho força para voltar. Tudo que eu aprendi que eu tenho que fazer para ficar bem, eu não estou fazendo. Isso é uma desgraça, irmãos. Me perdoe com muito amor, isso é uma desgraça. Aí você fala assim, pastor, que palavrão é isso? Palavrão não, irmão. Porque desgraça é a falta da graça. Descascada é laranja sem casca. Então as pessoas que não têm graça, elas são desgraçadas. Então eu preciso estar dentro de um galpão que se chama de igreja, mas não é igreja, porque nós somos a igreja, e eu preciso entender como igreja, que é a graça que me sustenta. É a graça, é algo em mim que me mantém firme, que me mantém forte, que me dá vitória sobre o pecado, que me impulsiona a orar. Algo chamado Espírito Santo nesse tempo da graça. Que está dentro de mim. Aí aprende, vai para desgraçar tudo. Para desgraçar tudo, irmãos. Aprende ainda o seguinte, que quando vai para o mundo, o Espírito Santo faz o quê? Sai da pessoa. Aí virou a desgraça toda. Aí a falta da graça já foi embora, que a desgraça é a falta da graça. Então aprende dentro da igreja que se for para o mundo, se sair da igreja, saiu o Espírito Santo. Agora olha que Espírito Santo covarde é esse. Eu não quero esse Deus para mim. Que quando eu estou bem, ele está em mim. Quando eu estou mal, ele está fora de mim. É assim que aprenderam. Não é o inverso, não, gente. Porque Paulo vai dizer que onde... Perdão, gente. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos use para trazer essa revelação para esse povo, gente. Que use a sua vida. Porque o que Paulo vai dizer? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o Espírito Santo é a própria graça em nós. Então, se a pessoa desviou, foi para o pecado, o Espírito Santo não saiu dela. Eu espero que todos que estão aqui comigo e quem vai assistir depois, fique de pé. Nunca largue esse Jesus por nada. Mas se você largar um dia, querido, espere em nome de Jesus que você não largue, eu repito. Mas se você largar um dia, em nome de Jesus, creia, o Espírito Santo não sai de você. Porque é quando você está lá, que ele mais precisa de você. Ou perdão, que você mais precisa dele. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Só que o que ensina? Ah, é? Tá pecando? Espírito Santo, ó. E aí o que a pessoa vê? O que entra logo nessa pessoa? Satanás já vem com a condenação. Aí fala assim, ó, tá vendo aí? Seu melhor amigo foi embora. É ou não é assim? Sabe aquele pai que você chamava ele quando você orava? Não é seu pai mais. Eu nunca vi isso. Filho desobediente deixa de ser filho. Eu já vi ele sofrer consequências por desobediência. Mas deixar de ser filho? O filho pródigo deixou de ser filho? Mas aí começa esses negócios, que não sei de onde tiraram. Aliás, eu sei, é da lei. E o pior que está na Bíblia, porém é da lei. Por isso que eu ensino sempre. Vai ler a Bíblia, faz 3 perguntas. Quem está falando, para quem foi falado e em que tempo foi falado. Porque a mensagem da velha aliança não vale na nova aliança. Não vale, querido. É conhecimento, serve como aprendizado. A gente enaltece mais a cruz porque a gente vê que era pesada. Mas nós estamos na mensagem da nova aliança. A pregação precisa ser cristocêntrica. A Bíblia é cristocêntrica. Como era salvo na velha aliança? Porque eles criam num Cristo que havia de vir. Como é salvo na nova aliança? Porque eles creem no Cristo que já veio. Tudo é Cristo. Tudo converge a Cristo. E aí começam esses negócios. Porque, querido, o que você está aprendendo na igreja hoje determina o seu futuro. Seja dentro da igreja, seja fora dela. Então Paulo ele chega ao ponto de dizer a Galácia, vocês estão decaídos da graça. Josué, que alegria te ver aqui.
Perdão-nos. Então a maior tragédia, a maior desgraça que existe na vida de um ser humano, querido, é decair da graça. Porque o nosso sustento, o nosso socorro, o nosso salva-vidas, o nosso refúgio, o nosso poder, tudo é a graça, que é uma pessoa. Eita, perdão. A graça é uma pessoa. Que pessoa é essa? A graça é Cristo. E Cristo é uma pessoa que no tempo da graça se manifesta pelo Espírito, que é o Espírito Santo em nós, e que nos dá poder para fazer tudo. Então eu não faço alguma coisa, porque eu não consigo fazer tudo. Alguma coisa para ter o poder. Eu tenho o poder para fazer tudo que antes do poder eu não conseguia fazer. Tá dando para entender? Se tá, dá um amém aí. Então, querido, se você decai no pecado e não decai da graça, imagine que você decaiu no pecado, mas você não decaiu na graça. Você entendeu a graça, você não decaiu da graça. Então a graça te tira. Então, se todos hoje entender melhor a graça, primeiro, a probabilidade de se afastar é muito maior. E segundo, se afastar, volta mais fácil. Porque entende que nada é ele, tudo é Cristo. Então acabou essa conversa de não tenho força. Oi, Paty, que alegria te ver. Acaba essa conversa de não tenho força, porque você já sabe, dentro de uma igreja, que não é a alvenaria a igreja, nós somos a igreja, mas você sabe que não é na sua força, mesmo estando congregando. Então, quando você se afasta, você simplesmente mudou de geografia. Mas você continua crendo, mesmo lá, que você vai voltar para a sua geografia. Por quê? Porque você sabe que não é na sua força. Agora, quando você está pensando que é na sua força, que é esse ensino mesmo que funciona, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, aí é a desgraça. Porque quando você está lá, você não tem força para fazer isso. E é por isso que os desviados não têm força para voltar, porque eles pensam que é na força deles. Eles têm essa força, mas eles não creem. Por que não creem? Porque aprendeu diferente. Então, assim como eu recebo conhecimentos, informações, eu passo a crer. E a partir do momento que eu creio, eu me comporto. É isso aí, Paty. Ouve aí. Deus é bom. O amor dele por nós é incondicional. Ele nos amou primeiro. Então, querido, se você conseguir crer, sem nenhuma dúvida no seu coração, que nada é na sua força, vai facilitar a sua vida. Em todas as áreas, em relação a um Pai que é Deus. É um Deus soberano e um Pai de amor. O problema é que muita gente crê muito mais numa relação de um Deus soberano, com um Deus soberano, que isso é religião, do que um Pai de amor. Só que esse Deus soberano da velha aliança decidiu, na nova, dar o filho dele para formar uma família e se tornou um Pai de amor. O que muita gente não consegue é entender que nós estamos no tempo do Pai de amor, que é um Deus soberano, mas que não se relaciona com a gente na sua soberania, mas se relaciona com a gente no seu amor. E não é por isso que ele perdeu a soberania. Ele usa a soberania para quê? Para manifestar o amor. Você precisa de uma bênção, de um milagre, de um socorro. Ele vem com o amor dele, manifesta na sua vida e o poder soberano dele materializa. Então, para eu ter o acesso ao Deus poderoso, gente, isso é muito precioso. Eu fico aqui fluindo com vocês aqui, não tem esboço, tem nada, é o Espírito Santo. Para que eu tenha acesso ao Deus Todo-Poderoso que pode resolver qualquer problema meu, o caminho mais fácil é você relacionar com um Pai de amor. Quando você se relaciona com um Pai de amor, esse Pai de amor evoca a sua soberania, o seu poder para manifestar nos seus filhos.
Então, na velha aliança, era um Deus de poder. Na nova aliança, é um Pai de amor. Que continua sendo Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Você que chegou agora, assista a ministração toda, querido. Assista. Isso é libertador quando você tem esse entendimento. Então, Paulo fala assim, vocês decaíram da graça. Infelizmente, o homem, nós mesmos crentes, decair no pecado, não é difícil, gente. Não é difícil. Difícil é você decair do pecado e voltar quando você já decaiu da graça. Deu para entender? Então, aproveita que você está bem. Aproveita que você está bem, ainda que foi na sua força. E volte para a graça. Volte para a graça. Porque se amanhã você decair no pecado, você está forte na graça. E se você está forte na graça, você pode ter certeza que a graça te traz de volta. Aí já era. Então nunca relacione com Deus baseado no que você faz. Relacione com Deus baseado no que a graça fez por você, o que Cristo fez por você. Pronto. Pronto. E aí sim você faz. Mas você não faz para ter uma relação com Ele. Você faz porque você tem uma relação com Ele. Mudou? Ficou diferente? É isso, gente. É isso. E Paulo, então, ele continua. A gente não anda aqui, né? Mas como eu disse para vocês que estão me acompanhando desde o início, que eu ia ser minucioso nos versículos, porque cada versículo, né? Claro que nem todos, mas muitos versículos dessa carta tem muito conteúdo para nós. Para nós. Então, nunca decaia da graça, querido. Se você decaiu, volte para a graça. Volte para esse entendimento que nada é você e tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Aí Paulo diz no versículo 5 aqui, nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Já viu a gente dizer assim? É isso aí, Leandro, boa. Você já viu alguém dizer assim para você? Deus é amor, mas é o quê? Escreve aí. Escreve aí, gente. As pessoas usam essa frase. Deus é amor, mas também é... É o quê? Alguém pode colocar aí? É o que o pessoal fala, pode falar. Não é pegadinha, não. Então, eu vou responder. As pessoas falam assim, isso. Deus é amor, mas também é justiça. For consumidor. Mas é muito usual esse é justiça também, né? Esse é justiça. O que é justiça, gente? É o amor. A pessoa está dizendo assim, Deus é amor, mas é amor. Na mente dele, olha o que é uma mente meritocrática. Ele está dizendo assim, Deus é amor, mas é justiça. Isto é, se você errar, você vai cair na justiça dele. Mas o que é a justiça dele? É o amor manifesto. Porque a justiça de Deus é que me justificou. Ele se tornou pecador e eu me tornei justo. Então essa não é a frase correta. Qual seria a frase correta? Porque justiça é o próprio amor. Nós fomos justificados nele. Então qual que é a frase correta? Qual que é a frase correta? E que ainda está errada, tá? Eu vou te dizer qual. Que deveria falar os religiosos. Deus é amor, mas também é juízo, que é o fogo consumidor. É a mesma coisa. Porque o juízo de Deus vai manifestar lá no lago de fogo, lá em Apocalipse 20, no finalzinho. Vocês leem lá. Então Deus é amor, mas ele é juiz. Também está certo. Juiz, fogo consumidor, juízo. Tá? Aí tá certo. Mas justiça não. A justiça de Deus é o amor dele. Nos fez justiça dele. Nós somos justificados nele, que é o próprio amor dele. Só que Deus, ele não é fogo consumidor. Ele não é juiz. E ele não é juízo. Mas como assim, pastor? Pelo amor de Deus, me explique isso aí. Explico. Olha o verbo que eu usei. Ele não é. Ele será.
Ele será. Por que eu tenho que separar uma coisa da outra? Porque esse tempo é o tempo da graça. E no tempo da graça, o juízo dele, o fogo consumidor dele, o juiz, Deus, foi todo sobre a cruz, sobre Cristo. Então o juízo da humanidade estava lá na cruz. Por isso que esse tempo é chamado o tempo da graça. Por quê? Porque já está pago. Não há juízo nesse tempo. Depois você ouve, Pati. Não há juízo nesse tempo. Esse tempo é um tempo que o juízo já aconteceu na cruz. O preço já foi pago. A maldição já caiu nos ombros dele. O fogo consumidor já consumiu Jesus na cruz. Então esse tempo é um tempo pago, é um tempo consumado, que já está tudo consumado, que Deus não aplica juízo sobre as pessoas. Pastor, nem aos ímpios, nem aos ímpios. Ah, mas é aquele episódio que aconteceu, eu acho que ali foi juízo de Deus. Não, não há juízo no tempo da graça. Então não vai haver juízo para essas pessoas? Vai haver. Quando? No final da graça. Quando encerrar esse tempo da graça, aí vem a grande tribulação, vem o milênio. Depois do milênio vai ter o grande trono branco. Aí terá o juízo para os pecadores, que infelizmente é o lago de fogo. Ah, mas e o juízo para os crentes que estão brincando com Deus? Tribunal de Cristo antes do milênio, após arrebatamento. Então, o juízo, que é a prestação de contas dos crentes, porque Deus espera a nossa resposta, a gente fala isso em outro tempo, até porque também já falei, quando eu prego sobre salvação e reino, que tem uma série para trás aqui no Instagram, aí sim é o juízo, é o dia do tribunal de Cristo. Já encerrou o tempo da graça. Agora, no tempo da graça não tem juízo, porque o juízo já foi sobre Cristo. Agora, a pessoa decai da graça, ela decaiu da graça e ela vai pensar isso mesmo. Porque se eu não tenho a graça, eu tenho a lei. Se eu tenho a lei, eu tenho juízo. Fiz, mereço. Não fiz, não mereço. Fiz mal, mereço mal. Fiz bem, mereço bem. Fiz mal, mereço a bênção. Não fiz mal, fiz bem, mereço a bênção. Fiz mal, mereço a maldição. Não é assim que muita gente pensa? As tragédias do mundo é consequência das atitudes do homem. Sim, é a natureza, é o princípio estabelecido. Deus tem princípios que regem a terra. E o homem entra dentro do princípio. Igual essa semana mesmo, mataram um traficante em Nova Era 2, Juiz de Fora. Mas matou por quê? É o juízo de Deus? Não. Ele simplesmente estava fora de um princípio estabelecido. E usava droga. Na verdade, ele era traficante, tinha matado 3 já, semeador e colheita. São princípios que regem a terra. Depois você vê lá em Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, haverá frio e calor, dia e noite, verão e inverno, sementeira e ceifa. Então, muitas coisas hoje é o plantar e colher. Não é juízo de Deus. Então, vamos lá. Aí ele fala aqui, nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Isto é, o estudo é da fé. Aí no 6 ele fala assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa. Isto é... Oi, Jesus. Ele está dizendo assim, não é nada, gente, não é nada que a gente faz. Ou a gente vai para a circuncisão, ou a gente não vai para a circuncisão, ou cumpre a lei, ou não cumpre a lei, ou vai para lá, ou vai para cá. Não é nada que você faz. Gálatas 6:7, isso aí. Você vê que no próprio raciocínio aqui, Paulo chega nesse texto aí. Então, assim, não é nada que eu faço, nada que você faz. Não é fazer ou não fazer. Não está aqui, ó. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, que é fazer, nem a incircuncisão, que é não fazer, vale alguma coisa. Então, nada vale nada que parte de nós. Aí ele fala assim, mas sim a fé que atua a fé que atua por amor. Tem tradução que fala assim, ser uma nova criatura. Então, não é nada que a gente faz ou deixa de fazer, porque em Cristo já está tudo consumado.
Olá, Tony, que alegria vê-lo aqui. Aí, o outro mecânico que vai para o Brasil aí, Leandro. Ele e o Florentino. O Leandro aí, Tony, é mecânico. Lá no Brasil. Então, vamos lá, gente. Então, não é o que você faz ou deixa de fazer. O texto está claro. Mas sim, ser uma nova criatura. Sim, a fé que atua por amor. E é isso que vale. Traduzindo, a graça. A fé que atua por amor é a pura graça. E aí, só mais um versículo para a gente encerrar. Versículo 7, Paulo fala assim para eles: vocês corriam bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: vocês estavam indo tão bem na lei. Perdão. Ah, Jesus, estou cansado aqui já. Vocês estavam indo tão bem na graça. Vocês bagunçaram tudo. O que vocês arrumaram? Esse Paulo está dizendo para ele. Quem foi que persuadiu vocês? O que aconteceu com vocês? É isso que ele está dizendo. Você estava correndo tão bem, estava fluindo tão bem, estava dando tudo certo. Eu ensinando vocês na graça, na linha da graça. E aí, de uma hora para outra, alguém bagunçou vocês, a mente de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Vocês corriam bem, vocês andavam bem. Agora, quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade? Aí a gente vê obedecer à verdade, a gente pensa em quê? Obedecer à verdade é ser santo, obediente, fiel. Não, querido. A verdade é a graça. Por que a verdade é a graça? Porque Jesus, Ele é a graça. E Ele é a verdade. Verdade, graça, Cristo, cruz, é tudo a mesma coisa. E outras palavras está dizendo assim: por que impediu vocês de continuar na graça? Aí ele fala assim no 8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. O que você entende? Ele está dizendo assim: vocês foram persuadidos na carne. Vocês não estão no Espírito. Essa vida que vocês estão vivendo, de misturar graça com lei, de não entender que tudo é Cristo, de não entender que é tudo na força dele, não na sua. Essa persuasão não vem do Espírito Santo. Não vem. Aí vem de quem então? Pode vir do próprio diabo. Pode vir de uma heresia, de um entendimento errado, do homem, enfim. Mas não vem daquele que vos chama. Quem nos chama? Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E aí o último versículo para a gente encerrar. Aleluia. Aí ele fala assim, que eu até acabei de falar agora há pouco, que ele fala assim: um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouco de fermento. Esse fermento aqui, gente, deixa eu marcar aqui onde a gente vai parar, no 10. Esse fermento que ele está falando que leveda a massa toda é a lei. Não coloque a lei na graça. Não precisa pôr muita lei, não. Só um pouquinho leveda. Se você pega um pano branquinho, imagina um lençol branco, gente, branco, lavado, limpinho. Aí você olha para o lençol e fala assim: esse lençol está limpo. Aí você vai pegar uma bolinha de barro, assim, ó. Não é uma bolinha de gude, não. É uma bolinha muito pequenininha. Uma pulga, um pouco mais que uma pulga. De barro, molha ele assim, esfrega na mão, vai lá, dá um risco assim, ó. Só passa assim, um lugarzinho no lençol. Aí você vai dizer o quê? Esse lençol está sujo. Ah, mas foi uma sujeirinha à toa, mas está sujo. Eu me lembro aí no Brasil que eu voltava dos cultos, principalmente no verão, e eu tirava a camisa e eu olhava só a gola dela. Só a gola por dentro. Aí estava transpirado, tava um pouquinho sujo. Por mais que você toma banho e tal, no suor, sai alguma coisa, dá uma escurecida, né? Colocava para lavar. Ainda que a camisa estava toda limpa, mas para mim ela estava aqui suja. Querido, você põe um pouquinho de lei na graça,
sujou a graça. Bagunçou tudo. Então comece a entender que nada é você, que tudo é Cristo. Tudo vem dele. Você não tem nada que Deus precisa. Nada. Gente, vamos lá. Melhor do que você ler 4 livros é você ler um livro 4 vezes. Vou repetir. Melhor do que você ler 4 livros é você ler o mesmo livro 4 vezes. Bom, eu creio que nessa ministração aqui tem muita coisa poderosa. Que veio dele, tá? Eu não tenho esse problema, não. Eu já sei que a graça, eu estou até ensinando isso aqui. Então, assim, ouça de novo, porque você precisa aprender para ensinar. E muita gente precisa saber disso. Compartilhe, ouça de novo. Compartilhe o vídeo, compartilhe também o que você já aprendeu aqui. E vamos semear essa palavra poderosa, que é a palavra da graça. Amém? Então é isso. Sexta-feira a gente está de volta. Capítulo 5 ainda. Depois a gente entra no 6, encerra. Bom, tem muito conteúdo aí para a gente mergulhar. Deus é bom, que você tenha uma quarta-feira poderosa, e vai ter, porque está tudo consumado. Não se esqueça, nós estamos debaixo da potente graça. Amém? Então até sexta, querendo Deus.